Meus irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia em João capítulo 6. João capítulo 6, mesmo assentados como nós estamos. João capítulo 6, versículo 15, até o versículo 21. Eu queria a especial atenção dos irmãos para o versículo 17. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar e aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Mas eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Senhor, eu agradeço, porque o Senhor sempre vem a nós. O Senhor sempre vê a nossa luta, sempre vê a nossa dificuldade. Isso não fica longe sem que o Senhor haja ou reaja. E eu quero pedir que o Senhor nos abençoe na exposição de Tua palavra, dando-nos clareza no transmitir e clareza no receber. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma conversa entre dois irmãos, bem amigos, na rua. Um disse para o outro: e aí, conseguiu emprego? E ele disse: ainda não. Ainda não. Numa outra situação, uma avó argumenta com o seu neto sobre uma prova para o qual ele tinha estudado e ele precisava tirar a nota máxima por conta de uma nota baixa na prova anterior. E a avó então liga para ele e diz assim: e aí, tirou aquele 10 na matemática? E ele disse: ah, avó, não foi dessa vez. Ainda não tirei. A Dimeia liga para a Gabi e diz assim: e aí, querida, tá grávida? E ela diz: ah, mãe, ainda não. Aí, em seguida, a Wanda liga para a sua nora. E aí? E ela diz: ai, sogrinha, ainda não. Ainda não. Mantém o nosso coração na expectativa de que vai acontecer. De que nós estamos orando para que aconteça. Estamos abertos para que aconteça. A ideia do ainda não é que ele não encerra. É como reticência. É como reticência. Está a caminho e certamente vai acontecer e nós esperamos que aconteça. Esse texto no versículo 6 diz que o Senhor Jesus ainda não viera
a ter com os discípulos. Eles não sabiam que hora isso ia acontecer, mas eles tinham expectativa e esperança de que fosse o mais rápido possível, de que não se demorasse muito, porque eles achavam que estava no limite. E aí, perdeu aquele peso, aquela dieta fez efeito, deu resultado. Aí você diz o quê? Ainda não, mas vai dar certo e eu não desisto, eu não jogo a toalha. É claro que uma hora dessa vai dar certo. Esta é a ideia. Ainda não traz esperança e manifesta em nós uma força extraordinária. Quando alguém diz ainda não, o nosso coração se motiva. E o esposo, ainda não. Que coisa boa. Ela está mantendo acesa a esperança. Geralmente, quando a pessoa diz não, eu corrijo logo. Ainda não. Aí ela diz, é mesmo? Ainda não. Esta é a ideia desse texto. O Senhor Jesus multiplicou pães, alimentou uma multidão. 5.000 sem contar homens e mulheres. Calcula, seus entendidos, que cerca de 18 a 20 mil pessoas foram alimentadas ali com uma marmita. Os economistas disseram, era esse o homem que nós queríamos como governador. É esse o homem que nós queríamos como rei. Uma marmita só, ele alimentou 18 mil. É rei, ele é rei, ele é rei. Jesus viu isso, percebeu isso, mandou os discípulos para o outro lado. Se vocês não podem participar disso, serão influenciados por isso. Jesus tira os discípulos dessa questão política de proclamarem rei. E diz o texto que ele compeliu, que ele os empurra para o outro lado e diz, olha, eu resolvo essa questão aqui, eu sei tratar desse assunto, não serei contagiado por isso, vão vocês. E eles vão. Diz o versículo 20 que eles foram, 22, perdão, mas deixaram um barquinho para Jesus ir. Ó, nós estamos indo, mas fica o barquinho aqui, ó, versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que não havia ali senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo eles partido a sós. Discípulos foram, mas aqui, senhor, olha, está aqui o barquinho para o senhor. Estamos indo. E eles foram. Jesus despede o pessoal. E em vez de entrar no barco e encontrar-se com os discípulos, o Senhor Jesus sobe ao monte para orar. E ele fica com o Pai até a 4ª vigília da noite. Diz no texto de Marcos 48, 6:48, que o Senhor Jesus, em contato com o Pai, em oração com o Pai, viu os discípulos. Ele viu os discípulos em dificuldade. E ele então interrompe a oração com o Pai e desce para acudir os discípulos. Quando nós estamos com o Pai, nós conseguimos ver os irmãos. Quando nós estamos com o Pai em oração, o nosso coração é sensível à necessidade do outro. Eu vejo o outro. Quando eu estou em contato com o Pai, eu vejo os filhos dele. Agora, quando eu acho que estou com o Pai e não estou, a necessidade dos irmãos, por mais grave que seja, passa despercebida dos meus olhos. Não há sensibilidade em mim que quebrante o meu coração em relação ao outro, porque o outro continua sendo o outro. A minha distância do Pai é a minha distância do povo dele. Não tem alternativa. Se eu não consigo amar a Deus, também não vou amar o povo dele. O contato que eu preciso estar com o povo dele, ele passa pelo contato primeiramente com Deus. Estar com Deus é receber dele sensibilidade para ver o povo dele, para amar o povo dele. Eu estou com dificuldade de amar alguém do povo dele, é porque me falta contato com o povo, com Deus, o Pai dele.
Toda dificuldade de relacionamento que eu possa ter com alguém da igreja é falta de comunhão com Deus. O povo quis proclamá-lo rei e ele não aceitou, mas certamente aquilo contagiaria. Aí ele manda o povo e não vai. E ele vai para a oração, e lá da oração ele vê o povo. E é interessante que o ainda não foi ter com os discípulos. Ele tem pelo menos 3 estágios bem interessantes que eu acredito que seja a nossa realidade. O ainda não foi ter com os discípulos tem a ver com uma situação física pela qual passam os discípulos. Haviam barreiras físicas que os discípulos entenderam que era uma barreira que impedia o Senhor de vir ter com eles. Lembram quantos estágios estava da terra? De 25 a 30. Isso quer dizer 5 quilômetros mar adentro. 5 quilômetros mar adentro. De 25 a 30 estádios. Jesus não veio ter com eles. E o mar então se revolta. Um vento rijo. Ou seja, é um vento duro. Eu não sei se você tem noção do que seja um vento duro. Ontem eu fui fazer 2 visitas à noite. E entrou um vento frio, gelado. Aí a pessoa levantou e fechou a janela. Vento frio não é vento duro. Vento duro, vento rijo, eu acredito que é o que está passando na parte norte dos Estados Unidos, com um furacão chamado Helene. Lembram disso? Ele está, pensa no vento duro, ele está passando e levando tudo. Isso é um vento duro. O vento duro se manifestou no meio do mar. E o Senhor Jesus não viera ter com eles ainda. Ondas altas. Não sei se você tem noção do que seja uma onda alta. Não tem noção? Chama o Olindo e pergunta: Olindo, o que é onda alta? Ele é do mar. Chega para ele e pergunta: quantos metros tem uma onda alta? Ele é do mar. Ele vai dizer para você: uma onda alta, capaz de meter medo em pescadores, em gente do mar, é tantos metros. Ele vai dizer. Ali, o Senhor não viera ter com eles. Eles não sentiram, eles não viram, e a coisa começou a dificultar-se. O barco entrando água, um cansaço natural. Considere que eles trabalharam o dia inteiro lá no culto e deram pães e peixes para cerca de 18 mil pessoas. 12 homens servindo 18 mil pessoas. Eu até acredito que isso mobilizou um ou outro para servir também. Mas depois de servir 18 mil marmitas, eles estavam cansados. E o Senhor Jesus os manda para o outro lado do mar. E eles estão remando. E o cansaço veio, a noite escura, o vento duro, ondas altas, uma situação física difícil. Aí diz o texto que o Senhor Jesus ainda não veio ter com eles. É o texto que diz isso. Situação física, situação difícil. O ainda não parece mais demorado ainda. Eu creio que provável alguns de nós estejamos orando por aquela situação e o ainda não está lá. Você levou o currículo, mas o ainda não está lá. Você distribuiu currículos em várias empresas e chega em casa e pergunta: alguma ligação? Aí você escuta o quê? Ainda não. Ainda não, pai. Começou a tomar remédio e alguém pergunta: já fez efeito? Passou a dor? Aí a pessoa diz: ainda não. A Beth está com um problema no nervo ciático. Passou o sábado praticamente com fortes dores. Tomou remédio e eu liguei para ela lá do encontro de homens umas 3 vezes. E eu perguntei: e aí? Ela respondeu: ainda não. Ainda não. Mantenha a esperança de que o remédio vai fazer efeito. Ainda não.
Havia uma barreira física que impossibilitava. O medo do laudo do médico. O medo de não receber uma ligação. O pai chega e diz, como é que está? Aí a pessoa diz, ainda não. Mas havia uma outra barreira, era uma situação emocional. Considere 5 quilômetros da praia. Considere que Jesus não veio. Eles deixaram um barco para que Jesus viesse, mas ele não veio. É a 4ª vigília, é a parte mais escura da noite. A onda mais bravia, o vento mais duro, uma tempestade sem precedentes. Eles estão sozinhos, eles acham que o Senhor esqueceu deles ou que o Senhor os abandonou. Não veio, não há resposta à oração, não há um apelo que tenha uma reação no Senhor. Você diz, não é possível, todo mundo consegue emprego, eu não. Todo mundo engravida, eu não. Todo mundo consegue um namorado, eu não. O que está acontecendo? Todo mundo passa no concurso, eu não. O que está acontecendo? Essa situação se agrava a ponto de eles gritarem. Porque eles não compreenderam que a ajuda chegou. Jesus não estava fisicamente, ele ficara na praia. Quando o Senhor Jesus é a única esperança que se tem, e você sabe que ele não está ali, os seus olhos não estão vendo, aquilo traz uma dor na alma dilacerante. Você não vê saída. Você se sente totalmente sozinho, desamparado e esquecido por Deus. Chuva, vento duro, ondas altas e você sozinho. Aí quando isso acontece, bate no coração quase um desespero, um descontrole. De repente você vê alguém se aproximar do barco e ir andando. Eu não tenho noção do que esta visão tenha causado naqueles homens. Mas não eram homens medrosos, não eram crianças. Não, eram homens experimentados, que conheciam o barco, que conheciam o mar, que a exemplo do Olindo, sabiam de que era ondas altas. Que chama o peixe pelo nome. E você vê no meio de uma tempestade desta natureza e alguém caminhando em sua direção e com o rosto não parece apavorado, ele está tranquilo. Você pensa que é o quê? O Senhor Jesus veio em meu socorro. Não. Eles gritaram, é um fantasma. Não é possível. Porque ele não veio como eu orei. Ele não veio como eu viria. Ele não está reagindo conforme eu creio. Eu creio desse tamanho. E o Senhor Jesus tem que entrar nessa caixa. Ou ele entra nessa caixa, ou é um fantasma. Ou ele cabe nessa igreja, ou é um fantasma. Ou o culto é assim, ou é um fantasma. Entende a ideia? Ele é maior do que a igreja. Ele é maior do que o mundo. Ele consegue colocar toda a água do mar na concha de suas mãos. Consegue imaginar isso? Ele chama as estrelas pelo nome, meus irmãos. E nenhuma delas vem a faltar. É esse o homem. Quando eu oro e peço socorro, eu digo, Senhor, o que eu estou precisando é de R$100 ou nada. É isso que eu estou precisando. Eu estou precisando de um emprego assim, assim e assado. Tem que ser assim. Eu quero uma esposa assim. Eu quero um filho assim. Eu estou dando dicas para Deus. Eu não consigo dizer, venha o teu reino. Eu não consigo dizer, faça-se a tua vontade. Porque eu apresento as minhas propostas para Ele. E quando Ele não aceita as minhas propostas de vir no barco, eu digo que é um fantasma. Isso traz uma situação de descontrole emocional muito grande. Parece que ele me abandonou, que ele esqueceu. O ainda não foi ter com eles, causou esse desespero neles. Já se sentiu assim? Você ora e o céu parece que está de greve.
Você canta, mas parece que não passa do teto. Você faz clamor e você faz orações, mas não há nada que aqueça o seu coração. O texto diz que mesmo em face a esse sentimento, o Senhor Jesus os viu. Os viu lá da comunhão com o Pai no alto do morro, mais de 5 quilômetros. Eu não sei quanto era o morro até embaixo, mas de onde eles estavam até a praia eram 5 quilômetros. Vamos supor que ele subiu uns 400 metros. Então dá 5 quilômetros, 400 metros, mais o espaço entre o monte e a praia. Coloca 600 metros. Olha lá, 6 quilômetros. Ele viu. Não tem nenhum aparelho dado entre os homens que possa ver com nitidez o sofrimento de alguém, a angústia de alguém com 6 quilômetros. Mas ele viu. Ele viu. Ele viu a tua dor. Aquela oração que você faz em silêncio, ele ouviu. Aquela que você faz e ninguém percebe, ele viu. Ele ouviu, ele guardou. Aquela lágrima que você deixa cair e com vergonha você enxuga com o ombro para que ninguém veja, ele viu. Ele guardou essa lágrima. A Bíblia diz que ele guarda elas. Que coisa incrível, né? Ele coleciona lágrimas. Coleciona lágrimas. Todas elas. E um dia ele vai usar, de acordo com o Apocalipse. É interessante. Essa situação emocional trouxe uma crise espiritual. Eles perderam o controle. Eles perderam o limite. O que era mansidão foi por água abaixo. Caiu no mar. Porque quando eles percebem que a resposta que eles queriam não vem, ou não vem como eles oravam, não vem como eles acreditavam, quando eles percebem que Jesus é maior do que o que eles creem, aí eles perdem o controle e gritam: é um fantasma! É um fantasma! Quem vem em meu socorro é um fantasma! Eu achei que não podia piorar, mas vai piorar. Porque se um fantasma chega no barco, o que ele vai poder fazer? Vai piorar e vai piorar muito. E eles gritaram, consegue imaginar 12 homens apavorados no meio do mar gritando que é um fantasma? Aí Jesus então socorre-os graciosamente e diz: calma gente, sou eu. Não tenham medo, sou eu. Pelo fato de eu não ter vindo como vocês esperavam que eu viesse, não quer dizer que não seja eu. Pelo fato de eu agir como vocês não esperam que eu ajo, seja assim, não quer dizer que não seja eu. Ué, vocês vão me conseguir colocar dentro dessa caixa aí? Eu não caibo aí. Sou maior. É verdade, meus irmãos, ele é maior. Ele caminhou 5 quilômetros de água, 1 quilômetro de terra. Ele viu e veio. Ele vem caminhando em cima da água. Caminhou em cima da água e veio em socorro dos discípulos. Não era uma exibição pessoal. Não era uma apresentação de um showman. Não! Era a expressão do socorro de um Deus ao seu povo. Ele veio, porque ele vem, porque ele viu e veio. 6,48 de Marcos diz isso. Diz que ele viu e pelo que ele viu, ele reagiu. E a sua reação foi se aproximar dos discípulos. Ele não veio como os discípulos esperavam, mas ele veio. Aquilo trouxe uma situação espiritual desagradável. Até onde você suporta sem gritar? Qual é o teu limite para a explosão? O que você chama de a gota d'água? Até onde você mantém o controle, o domínio? Quando é que você vira a mesa? Ou nunca vira? Quando é que você bate na mesa e diga, chega!
é o meu limite? Não sou Jó. Qual é o limite? Os discípulos suportaram o vento duro, as ondas altas, a água entrando, suportaram isso tudo aí. Até a sensação de terem sido esquecidos, mas um fantasma se aproximar deles, aí é demais. Aí eles gritaram. É o limite deles, eles não suportaram isso. Até quantos currículos você distribui sem receber reação, sem explodir? Qual é o limite? 12 currículos. Quantas vezes o seu filho desobedece para que você mantenha o controle e o discipline com amor e graça, sem perder o domínio? Qual que é o limite que você estabeleceu para sua esposa no uso do cartão de crédito? Sem que você exploda. Uma vez eu saí com a Beth e disse, só pode gastar o que você quiser, até R$15. Ontem ela lembrou disso. O meu limite é R$15. Você gasta o que você quiser, esbalde-se, até R$15. Não sei o que é que ela imaginou, o que é que ela pensou, mas era o limite. Tem um limite. Se ela chega com R$17, eu explodo. Qual é o limite? Os discípulos suportaram muitas coisas, mas um fantasma, não. Aí é demais. Eu sou capaz de morrer pela Beth. E Deus sabe disso. Mas eu estar dormindo e ela pedir um copo de água fria, aí é demais. Que isso? Não, para aí. Eu estou dormindo, ela me acorda para pedir um copo de água, aí é demais. É o limite, aí eu grito, é um fantasma. Entende a ideia? Eu creio que você conheça o seu limite. Até onde você grita, até onde você vira a mesa. Mas o Senhor Jesus veio em socorro a eles. Quem deveria gritar era Jesus. Ele não gritou. Eu estou vindo socorrer e vocês estão entendendo errado. Que visão distorcida é essa? Que fé pequena é essa? Vocês não vão me encaixar. Eu sou maior do que o que vocês creem. É mesmo, irmãos. Acredite, meu irmão. Ele é maior do que você crê, do que você espera. Ele vai te surpreender. Esteja aberto para isso. Ele não pôde fazer muitos milagres. Milagres. Em algumas cidades por conta da incredulidade. Lembram-se disso? O povo não acreditou. Não é esse aí o carpinteiro? Não é a sua mãe Maria? Não vive entre nós os seus irmãos? Não tem aí as suas irmãs? Nós conhecemos? É assim que eles tratavam Jesus. É o profissional que mexe com madeira. Então ele não pôde fazer. E diz o texto que ele admirou-se da incredulidade deles. Ele não pôde fazer muita coisa lá, a não ser orar, impondo as mãos em alguns. Porque o povo não acreditou. E nós acreditamos? Estamos abertos para o agir de Deus? E se ele vier de outra forma, que você não orou, você vai dizer o quê? É um fantasma? Porque você deixou o barco e ele não veio de barco? Você pediu que ele aumentasse a água, o barco vai aumentar a água. Aí ele não fez isso, ele mandou um vento e fez assim, ó. E passou pelo problema. Então não é o Senhor. Acredite no Senhor, Ele é grande. Naquele momento, o medo e a total incapacidade dos discípulos, ao verem Jesus andando sobre as águas, por volta da 4ª vigília, eles pensaram, não é o Senhor. Não pode ser. E era ele. E ele ainda fala, sou eu. Não tenham medo. Um dos discípulos lá ainda duvidou que fosse e fez um teste. E ele aceitou o teste. Lembram disso? Mas não é o caso. Não vou entrar nisso. Eu quero que você esteja aberto para o agir de Deus. O vento era totalmente contrário.
totalmente contrário. Você vai, mas não vai, vai, mas não vai, vai, mas não vai. Parece que não tem nenhum benefício, não há nada que anime o seu coração. Você está totalmente cansado de lutar contra a situação. Mas o Senhor Jesus viu. Ele veio no limite, na última curva do ponteiro. Por quê? Porque nesse tempo você cresce. Você cresce em experiência. Você cresce em intimidade, você cresce em dependência. Até mesmo quando ele demora aos seus olhos, ele está sabendo o que faz. 2 meninas oraram a Jesus, porque o irmão delas estava doente. Lembram disso? Nosso irmão está doente, Senhor, vem aqui, vem visitar a gente, vem nos socorrer. E Jesus disse, opa, agora não. Essa enfermidade não é para a morte. Mas não é que o menino morreu? Será que ele se enganou? Não. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia o que estava fazendo. Aí o homem morre. 4 dias depois ele aparece lá e as irmãs põem culpa nele. Se o Senhor tivesse vindo quando nós oramos, nosso irmão não teria morrido. De quem é a culpa da morte? É dele, ué. Se ele tivesse vindo, não teria morrido. Aí o Senhor Jesus, graciosamente, ele fala para elas, calma. Ele vai ressuscitar. Sim, eu sei que vai, mas é lá na vida eterna. Estamos precisando dele aqui agora. Aí a outra irmã, que era mais quieta, mais tranquila, um temperamento mais calmo. Quando viu Jesus, se o Senhor tivesse vindo, nosso irmão não teria morrido. Aí ele vai lá e conversa com Lázaro. Lembram disso? Lázaro, vem para fora. Ninguém imaginou que isso fosse possível. Depois de 4 dias, ninguém imaginou, ninguém orou para isso. Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu para fora. Enfaixado, como andam os que foram mortos. O Senhor Jesus mandou desenfaixá-los e ele foi para casa. No dia seguinte deu um banquete, Judas 12, João capítulo 12. Deu um banquete, a turma foi lá para ver se era verdade mesmo. Ele é maior do que o que você crê. Ele é maior do que o que você crê. Ore. E diga, Senhor, vem me socorrer. Amanhã eu preciso de um emprego. Pode ser que não venha um emprego. Pode ser que uma família chegue para você e diga, olha, eu vim pagar a sua conta de luz. Aí você diz, não é possível, eu quero um emprego. Quem disse que eu estou querendo que você pague em conta de luz? Eu quero um emprego. Eu quero do meu suor pagar a conta. Deus disse, não, quem vai pagar a sua conta não é você. Quem vai pagar a sua conta é essa família aqui. Eu vou mandar um corvo que traga comida para você. Você vai comer da boca do corvo, profeta. E ele comeu da boca do corvo quanto tempo? Um monte de tempo. É esse o Deus que nós servimos. Creia nisso. Ele é maior. Creia. Espere que ele seja e haja de forma assim. Mesmo que ele demore. Ainda não. Ainda não veio ter com ele. Essa terrível sensação de que Deus esqueceu nutre em nós um desespero, um desencanto. Mas diga para você mesmo, ele não veio ainda, mas virá. Ele virá. Ele pode vir de forma surpreendente, porque ele nunca falha. Ele viu você, viu a sua dor. Por mais densas que sejam as trevas, por mais bravio que sejam as ondas, na 4ª vigília ele virá. Porque ele viu você. Se ele viu um peixe entalado com uma moeda, ele viu você. Antes de ontem, andando nas ruas aqui, o vento estava derrubando algumas flores lindas. Aí eu recolhi uma, que coisa linda, tão linda. Uma florzinha de nada, bem pequenininha. Ela tinha um pendão para cá, uma corzinha assim. Eu olhei, meu Deus do céu. Aí eu lembrei de Jesus. Se essas flores que existem hoje e que amanhã são queimadas, eu nem percebo isso.
Se ele fez isso, eu valho muito mais do que elas. Ele disse isso, Jesus disse que eu valho mais do que isso. Eu posso até não me sentir essa coisa assim, mas eu valho mais. Eu valho mais. Ele que disse isso. Então eu quero que você ore e espere o agir de Deus. E quando o socorro vier, se vier como você não espera, veja se é Deus mesmo. Veja se é Deus. Porque nem toda luz no final do túnel pode ser ajuda. Vai que é um trem. Discernimento. Verdade, gente. Discernimento. Discernimento. Se é o Senhor, manda-me ter contigo. Vem, Pedro. É o Senhor mesmo. Eu vi que é o Senhor, eu caminhei. Eu fiz o que o Senhor fez, é o Senhor mesmo. Gente, é Ele mesmo, está certo. Aí ele entra no barco e o mar. E diz o texto que eles chegaram seguro ao seu destino. Versículo 20. Quero encerrar. Jesus lhe disse, sou eu, não tenho medo. 21. Então eles de bom grado receberam Jesus. Logo o barco chegou ao seu destino. Só é possível assim, irmãos. Chegar ao destino com Jesus. Chegar bem só com Jesus. Chegar em paz e harmonia só com Jesus. Não precisa deixar barco não. Ele pode vir andando. 6 quilômetros. Ele pode vir. Não sei quanto tempo ele levou. Não sei, ué. Dizem que a gente caminha em terra 4 quilômetros por hora, né? Ele andou 6, 1h30. Não sei. Não sei. Vento, ondas altas, ele caminhando em cima. Quanto tempo? Eu não sei. Eu sei que ele veio. Eu sei que ele viu você. Ele viu a tua despensa. Ele viu a tua casa. Ele está vindo em teu socorro. Amém? Vamos esperá-lo. Deixa a porta aberta. Deixa a porta aberta. Ele vai entrar. Se tiver fechado, ele vai bater e vai dizer, abre, sou eu. Você abre e tem ceia. Senhor, certamente o Senhor viu a aflição do povo. Certamente. Certamente, ao ver, o Senhor reagiu. Gente que sofre, o Senhor se importa. Gente que chora, o Senhor se importa. Gente com dores, o Senhor se importa. Gente cansada, sobrecarregada, o Senhor se importa. O Senhor vê e se importa. E o Senhor vem em socorro a todos que clamam. Não há ninguém que clame ao Senhor que o Senhor não reaja. Não é possível isso. Dado a tua natureza bondosa, a tua graça acessível, quando nós clamamos, o Senhor age, o Senhor reage. Por isso eu quero agradecer. Eu quero deixar a porta aberta para o Senhor entrar. Conforme o teu poder, graça. Eu quero dizer para o Senhor que eu creio. O Senhor ainda não veio, mas o Senhor virá. E nós clamamos isso. Suplicamos isso. Esperamos isso. Venha em socorro do teu povo. Esse povo que ora e clama. Esse povo que espera o Senhor agir. É teu povo, Senhor. É teu povo. Abençoe-os, portanto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos